Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos meditar hoje no texto de Romanos, capítulo 6, do versículo 15 até o versículo 23. Então, abre aí sua Bíblia, por favor. Faça a leitura do texto, Romanos, capítulo 6, do versículo 15 até o versículo 23. Paulo está nos falando aqui sobre a relação entre a salvação, a graça, a justificação que nos alcançou, como a graça foi derramada sobre nós e agora qual é o resultado prático disso na nossa vida. É o ideal cristão. E ele vai perguntar, versículo 15, havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? A ideia aqui que Paulo quer combater é uma doutrina que ficou conhecida como antinomismo, ou um pensamento antinomista. Vem de anti, contrário, e nomos, lei. A ideia de que eu posso fazer o que eu quiser e pecar à vontade, a lei não importa mais, porque afinal de contas estou debaixo da graça, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Paulo vai dizer assim, não, nós não podemos mais nos oferecer como escravos ao pecado. E ele vai trazer algo que é bastante interessante para a gente pensar. Ele vai dizer que se nós obedecemos ao pecado como servos, nos tornamos servos do pecado, escravos do pecado. Mas pelo contrário, agora que Cristo nos alcançou, que a graça nos alcançou, nós antes éramos escravos do pecado. Mas agora, versículo 18, nós fomos libertados do pecado e feitos servos da justiça. Veja então que não somos livres para fazer o que a gente quer. Temos um dono, um Senhor sobre nós, que é o Senhor Jesus, que é Deus. Deixamos de ser escravos do pecado. O pecado já não nos domina mais. Mas agora continuamos sendo servos da justiça. A ideia que Paulo quer trazer para nós é que mesmo que ainda haja em nós a fraqueza da carne que nos induza ao pecado, não estamos mais debaixo do seu domínio. Pelo contrário, há um rei, um senhor, um dono sobre nós. E é ele, versículo 19, ele vai falar isso, que devemos entregar-nos como uma oferta. É a ele que devemos servir. É a ele que devemos entregar a nossa vida. Muitas vezes, cremos em Jesus, mas temos dificuldade de nos libertar dessas questões do pecado, da tentação, porque nos colocamos debaixo desse jugo novamente. Já fomos libertos pelo sangue de Cristo, não podemos nós mesmos nos colocar debaixo desse jugo e desse domínio. Então, é isso que nós precisamos entender quando nós lemos capítulos ou textos como esse. Cristo nos libertou, a graça veio sobre nós, mas isso não pode dar ocasião ao nosso coração, à vontade do nosso coração, a ouvirmos as tentações ou buscarmos o pecado. Pelo contrário, isso tem que nos incentivar e nos fortalecer para uma vida de santidade. O texto termina nos mostrando, versículo 21, que o resultado do pecado são só as coisas de que agora nos envergonhamos, o fim deles é a morte. E aí ele conclui o versículo 23, um texto muito conhecido, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba que o salário do pecado é a morte. Quando pecamos, temos por direito morte. É isso que é salário, não é isso? Salário é a recompensa por direito de algo que você fez. Então, se pecamos, temos por direito essa recompensa, morte. Mas a salvação e a vida eterna não é um direito nosso por andarmos em santidade. É um dom gratuito de Deus. Então perceba que não há uma equivalência aqui. Nós pecamos e temos por direito a morte. Mas para termos direito à vida eterna, não temos que andar em santidade. Não é o resultado da santidade. Não é eu faço tudo certinho, eu ando em santidade, eu tenho por direito a vida eterna. Não, a vida eterna é um dom gratuito dado a nós por Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso quer dizer que eu não tenho que andar em santidade? Claro que não, pelo contrário. Aí que eu tenho que me esforçar ainda mais por andar em santidade, para agradar esse Deus que me deu algo tão belo, tão grandioso, tão maravilhoso quanto a vida eterna, que nos tirou da morte que nós deveríamos ganhar, que era o salário pelo aquilo que nós fizemos, e nos deu a vida eterna. Vivamos em santidade, em louvor, em adoração a esse Deus, porque Ele é digno. Amém.